Em 1861, aos 50 anos, Liszt mudou-se para Roma e se fixou lá por muitos anos. Nesse seu período de Roma, acompanhado também da princesa Caroline, ele se dedicou e se aprofundou muito nos estudos religiosos, nos estudos, nos estudos teológicos, se aproximou muito da igreja, tornou-se amigo íntimo do Papa Pio IX e de muitos cardeais. E é dessa época uma grande parte de músicas religiosas e espiritualistas que ele compôs. Vamos lembrar que nós assistimos os Jogos de Água na Vila d'Este, que foram compostos em 1877, uma obra instrumental espiritual, sempre ligado a esse meio, ao ambiente da Igreja Católica. Liszt já se interessou muito por muito aspecto da vida religiosa e da música religiosa desde a sua juventude. Vamos voltar um pouco no tempo para a década de 30, com Liszt em Paris e com as suas turnês pelo mundo inteiro. O interesse, o fascínio pela Idade Média foi muito grande entre os artistas e intelectuais do romantismo. Vamos observar que na arquitetura o estilo novo-gótico, neogótico, vai surgir e vamos ver o parlamento inglês, que parece uma construção gótica, né, do estilo medieval, e foi construída no século XIX. Então, esse retorno à Idade Média, ao estudo, vai fazer com que os compositores, agora no nosso interesse da música, se voltassem muito para a música medieval. Aí está o motivo do Dies Irae, esse tema musical medieval que nós ouvimos, ser transportado para o século XIX e os compositores utilizarem muito, fazendo essa ponte, né, do cristianismo primitivo, da origem, no canto gregoriano da nossa música. E Liszt, nessa década de 30, esboçou ideias sobre o que nós vamos ouvir agora. Um assunto muito que eles pesquisavam e conversavam é sobre o Totentanz. Totentanz é a dança macabra, a dança da morte. Esse era um tema que fascinava os artistas da época. A dança macabra é uma criação, uma imaginação artística que surgiu na Idade Média e percorreu a literatura, a escultura, a música e se referia à morte no seu aspecto universal, na universalidade da morte, de que quando ela viesse, todos seriam iguais. Essas ideias surgiram muito em decorrência da peste negra, da morte em massa que houve na Europa nessa época. Então, a história conta que à meia-noite os túmulos se abriam e os esqueletos saíam dos túmulos e todos dançavam juntos a dança da morte, a dança macabra. Quando amanhecia, eles corriam e se abrigavam nos seus túmulos. Essa era a história. Então, nós vamos ver o interessante que é a morte, o impacto da morte pela peste negra e aonde que foram buscar a inspiração no tema musical da missa de Requiem medieval, que era a missa para os mortos, para homenagear os mortos, na época dessa mortandade tão grande na Europa. Liszt compôs a sua Totentanz, a sua dança macabra para piano e orquestra. Uma coisa extraordinária que nós vamos ouvir um trecho. Vocês podem observar
que o trecho que eu escolhi para vocês é espetacular. Começa com a orquestra lembrando o tema musical do Dies Irae, é o tema da morte. Nós vamos ver o piano entrando a modernidade nesse tema medieval, com um piano percussivo, um piano dramático. E ele repete, ele toca o tema do Dies Irae medieval. Volta para a orquestra e a orquestra repete esse tema. É muito visível. Os tímpanos vão criar essa atmosfera sombria do medo. É interessante que nessa década de 30, Liszt começou a desenhar, a escrever esboços sobre essa peça que ele concluiu bem mais tarde, né, quando ele se libertou dos concertos que ele tinha que dar. Em Viena, ele visitava os pacientes nos hospitais, ele foi visitar nas prisões, nas masmorras, os prisioneiros condenados à morte. Vocês vejam que extraordinário isso. Ele visitava os asilos parisienses, como que criando assim, o que hoje os artistas falam, num laboratório para compor o que ele queria, tornando as suas emoções muito reais, muito fortes. Nós vamos ouvir com a orquestra, deixa eu ver aqui, a orquestra de música, a Orquestra de Câmara de Música no Palau de la Música Catalana, com um maestro catalão. O catalão é dramático, essa é uma obra muito dramática. E no piano, uma interpretação maravilhosa da pianista alemã-japonesa Alice Sara. Também tem que ser ouvido várias vezes, porque é uma obra que foi trabalhada por Liszt. Começou com a sua primeira inspiração na década de 30, que ele pesquisou, estudou muito sobre isso e foi completá-la já como um músico maduro. Muito lindo, muito lindo. E especialmente o teatro, essa sala em Barcelona, Palau de la Música, é fantástica.